Pessoal, bom dia de domingo. Se caso você esteja vendo esse vídeo no domingo, nesse caso você esteja vendo esse vídeo em outro dia da semana, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, que Deus abençoe sua vida e sua família. E essa é a Histórias de Professor, que é aquele momentozinho que eu conto alguma história curiosa, engraçada, triste, sei lá, qualquer tipo de história que se passou aí ao longo de mais de 10 anos aí, pode colocar 12 a 13 anos de viagens, de trabalhos, de cursos presenciais. Então eu tenho compartilhado com vocês um pouquinho de histórias sobre a minha profissão. E junto disso, às vezes a gente deixa uma mensagem, a gente deixa uma palavra, uma reflexão sobre aquilo. Hoje, a história de hoje, ela é bem assim, interessante como Deus faz as coisas. E também serviu para mim, depois de uma reflexão minha, serviu como realmente assim, como uma reflexão de como as coisas são. E eu vou contar para você essa história. Primeiro vamos dar uma olhada como é que tá o tempo aqui, ó. Solão quente. Olha lá a catedral lá embaixo, a igreja catedral. Do lado de cá tem o Cruzeiro, Morro do Cruzeiro, ó, o Morro do Cruzeiro aqui. Pontos turísticos da cidadezinha pequena. Ó, é o seguinte, a história de hoje é o seguinte, se passa em Porto Alegre. Eu posso me enganar a cidade que eu estava numa cidade de interior, não lembro se era Pelotas, não lembro se era Uruguaiana, eu não lembro o nome da cidade que eu estava, né? Eu tinha dado um curso lá e eu ia pegar o avião em Porto Alegre para vir para o Rio de Janeiro, né? Então eu tinha que pegar o ônibus dessa cidadezinha que eu estava para o aeroporto de Porto Alegre, né? E ir para o aeroporto, e do aeroporto pegar o avião para vir para o Rio de Janeiro para vir para minha casa, né? Pois bem, eu comprei a passagem já, assim, o que acontece? Dessa cidade para Porto Alegre só tinha um horário, poucos horários de ônibus. Então eu chegaria no aeroporto de manhã, e o meu voo só era na parte da tarde, ou seja, eu ia ficar praticamente o dia inteiro no aeroporto, passando o tempo e tal. Aí eu liguei o notebook, beleza, fui para o aeroporto, cheguei no aeroporto cedinho, era antes do almoço, almocei, ainda faltava muito tempo para o voo, e aí eu abri o notebook, comecei a mexer na internet para passar o tempo, tal, joguinho, essas coisas. Aí chegou um rapaz perto de mim. Chegou um rapaz me pedindo ajuda. Ô moço, tal, eu tô em viagem, eu preciso ir para minha cidade, que é assim, esse assado, preciso comprar, tenho tantos filhos, aquela história, né, triste, que a gente sabe que pode ser verdade ou não. Na maioria das vezes, infelizmente, não é verdade. Na maioria das vezes a gente realmente acaba sendo enganado por ter um coração bom, que é o que eu acho que aconteceu comigo, mas vou chegar lá. Aí o que acontece? Beleza, eu falei assim, Deus tocou no meu coração de ajudar esse rapaz. Eu falei, vou ajudar ele. Só que eu falei, dinheiro na mão dele eu não vou dar. Eu pensei assim, eu vou dar uma desperto pra cima dele. Se ele acha que tá dando desperto pra cima de mim, eu vou dar desperto pra cima dele. Eu falei, meu amigo, você precisa da passagem? Ele falou, preciso. Que era uma passagem de ônibus, né? E no caso a rodoviária eu nem sei onde ficava, mas pra mim ficaria perto, né? Aí eu falei assim, faz o seguinte, eu compro pra você. Meu voo é só mais tarde, eu vou com você na rodoviária, a gente compra essa passagem. Beleza, tá bom, obrigado. Aí eu fui procurar saber, descobri que a rodoviária era muito longe. Então, pra mim, assim, pelos gastos que eu ia ter e pelo tempo, não daria certo de eu ir na rodoviária com esse rapaz. Provavelmente, se ele realmente me enganou, nunca soube mais disso, já tem muitos anos, vocês vão entender por que eu sei, por que eu acho que ele me enganou, tá? No final da história. Aí eu falei assim, e provavelmente ele sabia que a rodoviária era longe. Ele aceitou eu comprar a passagem pensando assim, ele não vai não, ele não sabe onde é essa rodoviária, né? Ele é longe do aeroporto. Aí acabei vendo que era longe mesmo e falei assim, quer saber? Deus tocou no meu coração, eu vou fazer o que Deus tocou no meu coração, eu vou fazer. Dei na mão dele. Na época, gente, na época que eu falo época, porque isso já deve ter uns 8 anos pra mais, tá? Foi R$170. Agora imagina, R$170 de 8 anos pra cá, quanto que valorizou, era um dinheirinho bom, né? Aí, beleza, dei o dinheiro na mão dele. E falei, na época, pra vocês verem como é que é as coisas, né? Na época, celular, assim, eu tinha um celular muito ruinzinho e eu tinha telefone fixo na minha casa. Olha que interessante. Olha quantos anos tem. Já quantos anos que a gente não tem telefone fixo em casa? Eu pelo menos, há muitos anos não tenho. Na época eu tinha telefone fixo. Aí eu dei o meu telefone pra ele. Falei assim, que se eu chegar na sua casa, com sua família, você me liga, falando que você chegou. E aquilo ali pra mim era pra mim tirar aquela dúvida do meu coração. Eu falei, será que eu fui enganado? Se ele me ligar, gente, vai ser uma coisa muito louca, né? Por mais que ele me enganou e ele foi inteligente de ligar só pra finalizar a trama,
era mais legal, né? Mas assim, nunca recebi essa ligação. Então provavelmente eu fui enganado. Talvez não, né? Vai saber. Então, mas aí o X da história chega agora. Essa foi a parte assim, fui enganado, acontece, eu fiz o que o meu coração mandou. Mas o X da história, onde eu quero trazer uma reflexão, vem agora. Deu o tal horário para pegar o voo. Não sei aí quem já voou, né? Quando você vai pegar um voo, você tem que chegar 1 hora antes no guichê lá para você despachar suas coisas e tal. Não é igual ônibus que a gente chega na porta do ônibus e põe lá no bagageiro. Não, você despacha antes, né? A bagagem para você pegar o voo. Gente, o que acontece? Fui bonitinho, deu o meu horário, fui bonitinho, já tinha feito minha boa ação do dia, tava feliz por aquilo, gente, me sentindo bem, né? Ajudei, né? Não vai fazer falta pra mim, ajudei ao próximo e vamos que vamos. Cheguei no guichê, procurando o guichê da minha coisa, da minha companhia, não lembro qual que era, não sei se era azul, não sei qual que era não. Aí, detalhes é difícil lembrar, né, gente? Mas eu lembro da história em si. Aí, quando eu fui saber, olha que doideira. Quando eu fui saber, uma coisa que eu não sabia, era a primeira vez que eu estava voando em Porto Alegre, eu ia pegar voo em Porto Alegre, eu acabei descobrindo que existiam 2, como é que chama? Não é pavilhão que chama, não. Oh, meu Deus, não é base também que chama, não. Existia 2... Oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Era 2 bases. O aeroporto era dividido em 2 setores, vamos dizer assim. Era um ponto aqui e outro ponto do outro lado, né? Me faltou a palavra. É no outro... Na estação também. Mas vocês entenderam. Tinha 2 setores o aeroporto. O aeroporto não era tudo num lugar só. Era uma parte aqui, por exemplo, a outra parte do lado de lá. Aonde que para você ir de um para outro, tinha um ônibus dentro do aeroporto que era gratuito, que ele levava de uma... Oh, meu Deus, essa palavra tá querendo sair, mas não sai. Vamos botar estação. De uma estação para outra do aeroporto, né? E eu não sabia disso. Resumindo a história, cheguei, fui correndo, peguei esse tal do ônibus para ir para outra estação lá, para outra base, vamos dizer assim. Quando eu chego lá, eu perdi o voo, porque fechou o horário de embarque. O que veio na minha cabeça? O que veio na cabeça de nós, seres humanos? Reclamar. Questionar. Deus, por que isso aconteceu comigo? Se eu ajudei uma pessoa hoje, no dia que eu ajudo uma pessoa, que eu sei lá se vai me enganar ou não, eu ainda perco o voo. Ainda vou ter que gastar dinheiro. Gastei mais, acho que 200 e poucos reais para remarcar o voo para outro dia, né? Porque eu perdi meu voo, eu poderia remarcar, mas não remarcar na data deles, trocar minha passagem. Mas para eu remarcar para mim vir embora logo, o outro voo só era no outro dia, 8 horas da manhã. Ou seja, eu gastei 200 e poucos reais para remarcar o voo e gastei mais na época, acho que era 100 e poucos reais, 120 reais de hotel, para ficar uma noite no hotel em Porto Alegre, porque eu perdi o voo, gastei de táxi para ir pro hotel. Ou seja, nessa brincadeira, pode colocar com alimentação, gastei mais uns 500 reais de ter perdido esse voo. E ali depois, quando eu cheguei no hotel, que eu tomei um banho, que eu já me falei assim, tava, né, vamos dizer a palavra verdadeira, né, tava puto mesmo, tava chateado, doido para chegar em casa, aquela coisa toda, né, gastos a mais, aí questionando, pô, por que num dia... Aí depois eu comecei a refletir, gente, E a reflexão que eu tive foi bem simples, foi a coisa mais óbvia do mundo, entendeu? O inimigo, seja ele como você entende o inimigo, se você entende como uma força, uma energia, ou muita gente como coloca nome, né? O inimigo em si, ele age sempre dessa forma. Ele age sempre te tirando no momento que você está bem por algo, principalmente quando você faz algo de bom pelos outros, é nesse momento que às vezes vem alguma coisa para você duvidar da sua atitude. De falar assim, se eu não tivesse feito aquilo, tinha dado certo. Eu tinha ido mais cedo. Eu pensei 1001 coisas naquele dia. Só que a minha reflexão final foi essa. Foi de agradecer a Deus tudo que acontece, porque o que eu pensei? Vai que foi um livramento também. Vai que Deus não queria que eu tivesse... Não, o voo não caiu, né, gente? Não caiu, não apareceu nenhuma notícia no jornal, o voo não caiu. Mas vai que daquele voo, depois do voo, eu chego no Rio, acontece... Eu vejo, gente, as coisas... hoje eu consigo ver isso com mais clareza ainda do que na época, né? A gente vai amadurecendo. A gente vê sempre como um livramento. Então, às vezes, lógico, no voo não aconteceu nada, mas eu poderia chegar dentro do Rio de Janeiro, naquele dia, naquele momento, sofrer um assalto, ou o ônibus que eu viria para casa aquele dia, às vezes
ter tombado ou alguma coisa do tipo. Eu vejo dessa forma. Eu fiquei frio na situação. Eu não comecei mais a questionar Deus por que eu fiz algo bom para os outros e recebi, entre aspas, algo ruim, que foi perder o voo, gastar e tudo mais. Eu, pelo contrário, eu agradeci a Deus. Deus, foi sua vontade, que seja feita. E no dia eu pensei assim, que seja feita a vontade do rapaz ter chegado em casa, ter visto a família dele. Aí beleza, dormi lá, no outro dia deu tudo certo, já sabia qual que era o lugar de embarque direito, né? A área certinha, já fui direto lá, embarquei, vim embora, cheguei em casa e ficou como uma história de professor, né? Que foi o dia que eu perdi o voo, foi o dia que eu tocou no meu coração de ajudar uma pessoa, não sei se fui enganado ou não. Pelas circunstâncias, creio que fui enganado, mas não tem como ter certeza, né, gente? Vai saber o que se passou nessa história desse rapaz também, que Deus tenha iluminado a vida dele aí, onde ele estiver depois de tantos anos. E foi uma reflexão para mim de entender que nem tudo as coisas vai ser do jeito que a gente quer. E não é por isso que a gente vai deixar de ajudar, não é por isso que a gente vai deixar de ser quem a gente é, de fazer o que o nosso coração toca. E daí pra frente eu sempre pensei assim, às vezes quando eu tava no trânsito, assim, chega um rapaz pedindo um dinheirinho, alguma coisa assim, às vezes tem gente que não dá, porque pensa assim, não dá porque vai tomar cachaça, ou porque vai fazer isso. Gente, o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, com a sua ajuda no caso, não importa pra você, o que importa é o seu coração. E já teve dias de eu negar também, de chegar a gente pedindo e falar, não, meu amigo, não tenho. Às vezes eu tinha, mas falava que não tinha, porque não senti no coração de dar. Então quando você sentir no coração, faça sem querer nada em troca, sem esperar nada em troca. E se algo de ruim acontecer... Tem uma outra história relacionada a isso que eu lembrei agora, que foi... Mas não vou contar agora não, tá? Deixa pro próximo. Que foi em Uberaba, um dia especial que se tornou para mim um pesadelo, que vai ser provavelmente a próxima história. É uma história muito legal também. E tem a ver tudo com essa... é o mesmo tema dessa, mas de uma parada, de uma situação bem diferente. Tá certo? Então, gente, essa é mais uma história do professor Luiz. Espero que vocês tenham gostado, né? As histórias são para trazer diversão, entretenimento, reflexão, entendeu? É um pouquinho de cada coisa. Cada semana é um tipo de história diferente, histórias reais, tá, gente? Não é história de pescador, não, igual os outros brincam, história de pescador, não, história de professor, verdade, coisas que eu passei. E essa foi mais uma história que eu passei, e essa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tamo junto. Deus abençoe. Fui.